E se a justiça não fosse criada, e sim descoberta? Tipo, uma lei da natureza? É uma ideia que, olha, abala a base de tudo que a gente entende por lei. Para Spooner, direito natural não é opinião, é ciência. Pense na física, mas para os direitos humanos. E o objetivo é um só: dizer o que a gente pode ou não fazer para viver em paz. E não é nada complicado, viu? São princípios quase intuitivos, que a gente aprende desde criança. Ele diz que associações para defender a justiça têm que ser voluntários, tipo um seguro, sabe? Mas se é tão simples, por que não é assim em todo lugar? Spooner vai buscar a resposta na origem da legislação. Segundo ele, a legislação não nasceu da justiça, mas de grupos organizados de saqueadores. É isso mesmo. Essa história antiga resume bem a ideia. Governos seriam saqueadores, só que em uma escala muito maior. O sistema evoluiu, criando uma classe pobre e perigosa que precisava de mais leis para ser controlada. Então, para Spooner, o grande objetivo da lei, antes e agora, é manter uma classe submissa à outra. E aí fica claro o grande contraste. De um lado, uma ciência natural, do outro, uma vontade arbitrária. O direito natural, por ser um princípio da natureza, seria supremo, imutável e universal, para todo mundo. Por isso, toda legislação humana seria uma pura presunção de autoridade, basicamente uma usurpação. É a premissa de que um grupo pode simplesmente decidir o que os outros podem ser, fazer ou ter. E no fim a reflexão que fica é, se uma lei vai contra a justiça, ela tem alguma autoridade de verdade? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, olha, uma ideia bem radical do século XIX, que desafia a própria base do que a gente entende por lei e governo. Vamos falar da teoria do direito natural de Lysander Spoon. Para começar, vamos pensar uma coisa. E se a justiça não fosse só uma questão de opinião? E se ela fosse, na verdade, uma ciência exata? Algo que a gente não inventa, mas descobre, que nem as leis da física. O que será que isso mudaria no nosso mundo? Então, para o Spooner, isso não era só uma pergunta no ar. Ele realmente acreditava que a justiça é uma ciência. E nessa nossa análise aqui, a gente vai desvendar esse argumento e ver as consequências, que são bem surpreendentes, viu? Tudo baseado nos escritos dele. Ok, o ponto de partida do Spooner é a definição que ele dá para a justiça. Para ele, não é nada vago, nada que muda com o vento. É algo preciso, como uma ciência mesmo. Ele chama de a ciência da justiça. E as palavras que ele usa são muito importantes. Quando ele fala que é a ciência do meu e do teu, o Spooner está dizendo que a justiça não é uma criação humana. Pelo contrário, é um princípio da natureza que a gente precisa descobrir e que define os direitos que todo mundo já nasce tendo. E a partir dessa ciência, ele chega numa conclusão bem direta. A paz entre as pessoas só depende de duas condições. Simples assim. A primeira, fazer o que a justiça manda, como pagar o que se deve. E a segunda, não fazer o que a justiça proíbe, tipo roubar ou agredir alguém. Para o Spooner, era isso. Se todo mundo seguisse essas duas regrinhas, acabava a guerra entre as pessoas. Mas aí vem um ponto, olha, um ponto crucial no argumento dele todo. Ele faz uma separação muito clara entre o que é uma obrigação de justiça e o que é só uma virtude ou um dever moral. E o pulo do gato está aqui. As obrigações da justiça, tipo não roubar, essas podem ser impostas à força. É uma questão de autodefesa. Agora, os deveres morais, como ser caridoso, alimentar quem tem fome, isso é outra história. Isso é da consciência de cada um. Ninguém pode obrigar outra pessoa a ser boa. E essa distinção é fundamental, porque é ela que desenha a linha de até onde o uso da força é legítimo numa sociedade. Isso leva a gente para o coração da lógica do Spooner. Ele basicamente nos dá duas opções. Ou a justiça é um princípio natural, ou ela não é nada. Vamos ver como ele desenvolve isso. Primeiro, vamos ver o lado positivo do argumento. Vamos supor que ele está certo. Se a gente aceita que a justiça é um princípio natural, tipo a gravidade, as consequências são gigantescas. Ela se torna uma constante, algo universal que não muda. Não dá para mudar por voto, nem por decreto. Ela vira a lei suprema, a régua pela qual todas as ações humanas, inclusive as do governo, deveriam ser medidas. Certo. Agora, vamos virar a moeda. E se a gente rejeitar essa ideia? E se a justiça não for um princípio natural? Bem, se a justiça é só uma invenção, uma opinião, aí, segundo Spooner, o cenário é bem sombrio. Palavras como certo, errado, crime perdem totalmente o sentido. Viram só? Eventos como o nascer do sol. A ideia de direitos humanos deixa de existir e, no lugar disso, o que reina é o poder. A força bruta e a enganação viram a única lei que governa o mundo. Com essa base filosófica bem definida, o Spooner olha para a história para explicar como surgiu a lei criada pelos homens, o que ele chama de legislação. E a teoria dele, vamos dizer,
é bem provocadora. Para o Spooner, o governo não nasceu para proteger direitos, não. Ele nasceu para violar direitos de um jeito mais organizado. A história, segundo ele, começa com bandos de ladrões que, conforme ficavam mais fortes, precisavam de regras internas para administrar o que roubavam e as pessoas que escravizavam. Essas regras eles chamaram de leis. E essa citação de Santo Agostinho que o Spooner usa, nossa, ela é perfeita para ilustrar o ponto. A história do pirata que encara o Alexandre o Grande e diz que a única diferença entre os dois é o tamanho da frota é uma anedota muito poderosa. Ela questiona, na raiz, a legitimidade do poder do Estado. Spooner via isso se repetindo ao longo da história. Ele argumentava que, mesmo depois do fim da escravidão como a gente conhece, a legislação só mudou de tática. Ela evoluiu, passou a usar o controle da economia, sistemas mais complexos, mas sempre com o mesmo objetivo: manter a mesma estrutura de poder, com uma classe dominando a outra. Isso nos traz para o grande confronto final, a batalha de ideias entre dois sistemas que, para Spooner, são inimigos mortais. De um lado, o direito natural, e do outro, a legislação criada pelos homens. O contraste é gritante. De um lado, o direito natural, um princípio universal que não muda, a ciência dos direitos. Do outro, a legislação humana, algo artificial, que muda conforme a vontade de quem está no poder. Para Spooner, não tem meio termo. Esses dois sistemas não podem conviver, eles são incompatíveis. E no fim, Spooner nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta que incomoda e que fica ecoando. Se ele estiver certo, e se a lei que governa a sociedade for só a vontade de um grupo que está no poder, e não o reflexo de um princípio de justiça maior, então, onde é que a gente vai encontrar a verdadeira justiça? E mais, como a gente faz para encontrá-la?